Mato Grosso tem a possibilidade, pela primeira vez na história, de chegar a um acordo que irá trazer mudanças concretas no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa e ainda à redução do desmatamento. Tudo isso está sendo discutido e representado pelo governador Pedro Taques na 21ª conferência, a COP21, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ela está acontecendo em Paris, na França, sobre a real possibilidade de se colocar em prática a redução do desmatamento e da emissão dos gases poluentes. Eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o professor PhD do Centro de Pesquisas do Pantanal, Paulo Teixeira de Souza Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Queria que o senhor inicialmente explicasse para a gente o que é essa conferência que termina até sexta-feira lá em Paris, na França. As Nações Unidas, elas têm diversas conferências. Tem a Conferência da Biodiversidade, a Conferência das Mudanças Climáticas, essa é a Conferência Geral. E dentro dessas conferências, a chamada Conferência das Partes. O termo COP vem do inglês. Então, é a Conferência das Partes. E essas conferências das partes é que buscam formalizar acordos que têm efeito vinculante para chegar aos objetivos maiores das convenções. No caso, as partes que o senhor está citando aí são os 195 países participantes da COP21. Perfeitamente, perfeitamente. Agora, vamos pegar o caso de Mato Grosso. Mato Grosso, que está sendo representado inclusive pelo governador pessoalmente, Mato Grosso é uma parte à parte ou ele tem que entrar aí no bojo das propostas do governo brasileiro? Não, quem faz a proposta é o governo brasileiro, mas o estado de Mato Grosso, logicamente, entra no pacote. Agora, é bom destacar esse papel protagonista que o nosso estado vem tendo. Se eu não estou enganado, o governador Pedro Taques é o único governador que está lá presente do Brasil, existem de outros países também, e Mato Grosso faz parte hoje, através do governador, que é o vice-presidente, de um grupo internacional bastante atuante nesse sentido, que é o R20, que é coordenado pelo governador da Califórnia. Então é um papel, as metas são bastante ambiciosas, e eu acho que isso é bom. A gente tem que ter um objetivo, né? A cabeça tem que estar na lua, mas os pés no chão. Então, eu vejo como bastante positiva a atuação do governador nesse cenário aí. Nessas duas metas, redução do desmatamento e redução também da emissão dos gases poluentes. No caso de Mato Grosso, nós não temos ainda muitas indústrias. Nesse caso, tem os automóveis que contribuem para a poluição atmosférica. Mas no caso do desmatamento, nós temos liderado nos últimos anos. Essa proposta de Mato Grosso de reduzir o desmatamento, que já tem sido feito nos últimos 10 anos, mas agora pensando no futuro, reduzir ainda mais do que o Brasil, é ousada ou é real? É possível? Eu acredito que seja possível. Agora, eu queria destacar que nós tivemos um retrocesso nos últimos anos agora. Nós tivemos um aumento do desmatamento. E o que o governador está propondo é até 2020, se não me falha a memória, reduzir a zero o desmatamento ilegal, o que é bastante positivo. Recuperar APPs, recuperar reservas legais. A estimativa de gasto com isso é em torno de 39 bilhões que viriam de diversas fontes. E há também essa questão que você falou aí da emissão de gases de efeito estufa. Na realidade, no nosso estado, isso ocorre não é a frota de automóveis que é a maior poluente. Não, são as queimadas. São as queimadas que emitem uma grande quantidade de gases. Aliás, no Brasil todo, o Brasil seria um dos países que menos emitem por causa do uso de biocombustíveis, mas não é por causa das queimadas na floresta. Então, se eu não me falha a memória, nós somos o 4º país mais emissor de gases de efeito estufa no planeta por conta das queimadas na Amazônia. Quer dizer, as queimadas elas poluem e o desmatamento, se ele crescer igual o senhor está falando dos últimos anos que cresceu, ele tira menos gás carbônico da atmosfera, ou seja, são duas frentes que precisam ter atuação imediata. Perfeitamente. Quando você
corta a floresta, você deixa de absorver os gases e na queimada você joga mais gás de efeito estufa. Agora, a gente não pode esquecer, o senhor falou 2020, que a proposta do governo do Mato Grosso é daqui 5 anos. Nós já estamos na virada para o 2016, já não vai ser mais 5, vão ser 4 anos. É verdade. É possível isso em 5 anos reduzir? Eu não sei que mecanismos o governo pretende utilizar, mas eu quero crer que sim. Quando existe uma vontade, e a gente vê também que além do governo aqui no nosso estado há uma vontade da sociedade, isso é positivo. Agora, por exemplo, semana passada a gente recebeu aqui o representante do IMEA, que é aquele Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado à FAMATO, e eles falam em reutilização das áreas já abertas em Mato Grosso pela pecuária para o plantio, para o uso da agricultura. Se houver essa conscientização por parte da agropecuária, entre outros setores econômicos aqui do estado de Mato Grosso, essa meta é real, é possível, né? Reduzir o desmatamento. Se não me falha a memória, são 39 milhões de hectares que podem ser utilizados. Algumas são pastagens degradadas que podem ser recuperadas. Mas, além disso, também, eu gostaria de destacar o papel que a UFMT pode ter nesse sentido. A UFMT, nós temos lá diversas pesquisas que podem melhorar a eficiência da agricultura, a eficiência da produção animal, mas notadamente em energias alternativas. Nós temos lá pesquisas para a produção de biocombustíveis, utilizando a radiação de micro-ondas como indutora da reação de transformação ou de quebra da celulose para gerar etanol de segunda geração, ou da reação de transesterificação para produzir biodiesel com etanol. Nós temos também pesquisas com materiais termoelétricos que transformam o calor residual gerado, por exemplo, por escapamentos de carro ou outro equipamento qualquer em energia elétrica. Então, essas pesquisas, algumas já estão em estágio avançado, outras ainda não, mas elas podem contribuir. Agora, a polêmica na COP21, eles estão para decidir agora nessa reta final, é o financiamento para isso. Quer dizer, tem dinheiro para essas pesquisas lá da UFMT? Tem dinheiro para redução de desmatamento e emissão de gases em Mato Grosso? Não, nós não dependemos dos outros países para isso, né? As pesquisas que nós vimos executando na UFMT nessas linhas, eu esqueci de falar também que nós estamos desenvolvendo lá um equipamento para gerar energia a partir do lixo orgânico, mas tudo isso é com financiamento brasileiro. Agora, a grande briga é que nem todos os países têm condições. Então, é importante que os maiores poluidores, e aí vamos destacar a China e os Estados Unidos, que são os países mais... Agora não, os Estados Unidos até estão com uma posição melhor. Mas há uma resistência, e esse é um impasse, outra vez, que está acontecendo na COP, há uma discussão sobre quem vai pagar a conta. E não é tão cara essa conta. Pelo conhecimento que eu tenho, eu não sou especialista, eu não sou economista, mas eu já li um estudo uma vez dizendo que em torno de 1% do PIB mundial resolve o problema. É um gasto pequeno se você considerar os prejuízos que já estão sendo causados pelas mudanças climáticas, número recorde de furacões, uma série de fenômenos naturais que têm se intensificado recentemente e que poderiam ser minimizados com esse investimento aí. Obrigado. Eu que agradeço.